Olá pessoal, bem-vindos ao Lado B, a notícia com Brito Júnior. Bem-vindos às inovações de um mundo dinossáurico. Olha a novidade, a partir de agora não precisa mais fazer prova de vida para receber do INSS. Yes! Agora sim, finalmente, demorou, hein? Eu estou falando aqui da aposentadoria, da pensão e de outros benefícios. Não sei se vocês sabem, mas o Brasil tem 36 milhões de beneficiários do INSS. E de tempos em tempos, as pessoas tinham que ir até o banco para fazer a chamada prova de vida, ou seja, comprovar de que realmente estão vivas. Sabe? O velhinho com a bengalinha, mal conseguindo andar, um monte de problema, mas tinha que dar um jeito de ir até o banco, se apresentar lá um gerente e dizer para ele: eu estou vivo, viu? Pode me beliscar para ver se não é verdade. Ai, não precisa ser tão forte, seu bruto. É um absurdo, né? Uma coisa totalmente ultrapassada, mas as pessoas tinham que se submeter a isso para continuar recebendo o seu benefício. Era para evitar fraudes e golpes, que, como nós sabemos, são especialidades dos espertalhões e dos criminosos nesse país. A pessoa morre, não é notificado e tem gente que continua recebendo o benefício em seu nome. Milhões e milhões de casos assim e por isso inventaram a tal de prova de vida. Então era necessário fazer essa prova de vida. De tempos em tempos tinha que ir ao banco. Mas isso, eu vou te falar, além de ser humilhante, né? Eu acho humilhante. Pode ser que a maioria nem dê bola. Mas porque eu tenho 58 anos, daqui a pouco vou fazer 60 e vou me tornar um idoso, né, tecnicamente, embora esteja jovem na ponta dos cascos e pronto para tudo. Mas a partir de um determinado momento você precisa fazer a prova de vida. Então é uma coisa que eu acho assim humilhante para o ser humano ter que provar para os outros que ele está vivo. Mas fora isso que é uma questão ética, psicológica e tal, os mais velhos tinham que se deslocar, sair de casa. Vejam bem, nós estamos falando aqui muitas vezes de pessoas debilitadas, sabe? Doentes, de cama, pessoas que têm dificuldade para andar ou não andam mesmo, mas que dependem disso, de ir ao banco para receber o benefício. E, aliás, dependem do benefício para continuar vivendo. Alguém pode dizer assim: mas ô Brito, não, peraí, não pode. Manda o filho levar, tem filho para isso, manda o neto levar. Ou senão pega um Uber leva até lá. Acontece, minha gente, que nem todos os idosos neste país dispõem dessas condições. Às vezes o filho mora longe, a pessoa pode não ter filhos também. A pessoa não está em contato com os vizinhos o tempo todo. Vocês precisam ter noção da quantidade de gente que vive solitária nesse país, e principalmente idosos. E muitas vezes, é claro, a pessoa não tem condições financeiras de pagar por um táxi, por um Uber. Não tem, sabe? Pelo contrário, se não vier aquele benefício lá que ela tem direito, ela não consegue nem comprar o alimento, que dirá pagar por um táxi ou por um Uber. Mas, se quiser receber o benefício, tem que dar um jeito de ir até o banco para fazer a tal prova de vida. Bom, a boa nova é que agora isso acabou. O presidente do INSS, o senhor José Carlos Oliveira, disse para a imprensa ontem que, a partir de agora, a obrigação de fazer prova de vida é nossa, ou seja, do próprio INSS. Mas como que o INSS vai fazer isso, hein? Mas, gente, é muito fácil. Cruzando os dados do segurado. Eu vou dar alguns exemplos aqui. Comprovante de vacinação. Todo mundo está se vacinando. Isso está registrado no SUS. Consultas médicas no SUS. Emissão ou renovação de passaporte. Ou emissão ou renovação de carteira de identidade. Título de eleitor, carteira de motorista e etc, etc, etc. Não faltam dados, não faltam informações a respeito de cada um dos 212 milhões de brasileiros.
Inclusive, o grande problema tem sido o vazamento de dados, os nossos dados expostos para todo lado, comércio ilegal dos nossos dados. Todo mundo sabe da vida de todo mundo. Tem até propaganda na televisão que passa, né? O rapaz vindo assim, a mulher fala assim, você que é o fulano, tal. Eu não te conheço, mas eu te conheço, tal. Pois então, estava mais do que na hora do INSS se modernizar e utilizar essas informações em favor da praticidade dos segurados. Ponto para o consumidor brasileiro, ponto para o INSS, ponto para os aposentados, que boa notícia. Agora só precisa aumentar o valor dos benefícios, né? Porque é uma miséria. Vamos falar um português claro aqui, que é muito pouco, né? Aumentar o salário mínimo, começar a tratar melhor as pessoas também na questão dos valores, porque estão completamente defasados os valores dos benefícios. E esse país aqui não é a Bélgica, aqui não é a Europa. O Brasil é um país pobre e tem que tratar melhor as pessoas para que elas não vivam nessas condições em que são obrigadas a viver. Como, por exemplo, aquele pessoal que está nas áreas de risco lá e depois é vítima de enchentes. Por que será que o pessoal vai morar em área de risco, hein? Será que, de repente, eles têm muito dinheiro, mas são, assim, de um pensamento exótico? Não, eu quero morar num lugar onde possa ter aventura todo dia, cada vez que chove. Pô, gente, vamos ter um pouco de... Esse dinheiro todo aí que a política usa, que vai ser usado 6 bilhões aí para fazer campanha eleitoral nas próximas eleições, 6 bilhões de reais, e é mais do que isso ainda, porque esse é o pacote que foi aprovado, que o Bolsonaro tinha vetado, mas aí derrubaram o veto do Bolsonaro e vão receber 5 bi e 700. Mas não é só esse dinheiro, tem outros fundos também que movimentam as campanhas políticas em época de eleição, e os nossos congressistas todos de terno e gravata andando de carro importado com motorista e um monte de funcionário e ainda cobrando rachadinha. Então assim, eu não vou nem entrar muito nesse assunto aqui, porque é até chato de falar, mas vamos tratar melhor os nossos velhinhos, os idosos aposentados desse país que tanto fizeram para esse país. E você que é novo, está achando engraçado? Não é engraçado não, amanhã ou depois você também vai reivindicar um benefício. E se essa prova de vida aí voltar a ser feita um dia, pode cair no seu colo. Tremendo absurdo a pessoa ter que se expor desse jeito, com limitações em função da própria idade, ter que ir ao banco para fazer prova de vida. Oi pessoal, tô vivo, hein? Mas isso acabou. E essa é a boa notícia. Se não o fizesse, teria o seu benefício cortado. Agora o INSS vai fazer essa pesquisa por conta própria. Aliás, gente, esse país aqui é super vigiado. Não só pelos dados nossos que correm para todo lado aí, CPF, todo mundo pergunta de CPF, né? CPF na nota, senhor? Aí eu falo, mas por que tem que botar o CPF na nota? Se bobear, a pessoa que está me atendendo no caixa do supermercado sabe mais do meu CPF do que eu de cabeça. Mas esse país é tão vigiado por câmeras, tem câmera para tudo quanto é lado, todo mundo é filmado em todo lugar que vai, que essa vigilância às vezes me deixa intrigado. Olha o caso do congolês, eu falei disso na crônica anterior. E aí comecei a receber inúmeras mensagens de indignação das pessoas. A Andrea Matsushi, por exemplo, diz assim: hoje em dia, Brito, a gente tem até medo de olhar diretamente nos olhos das pessoas. O caso lá no Rio de Janeiro, do congolês, que foi espancado no quiosque de coco, na Barra da Tijuca, mostra como anda grave esse descontrole. Você tem toda a razão, Andréa. A gente não sabe se a pessoa que está ao nosso lado, se ela é normal, se ela é gente boa, se ela é honesta, ou se é um bandido, ou se é um mafioso, ou se, sei lá, é um maluco. A gente não sabe. Então tem que ficar antenado mesmo. O José Gomes mandou uma mensagem falando assim: não se compreende, Brito, essa situação, porque hoje tem celular por tudo que é lado, poderiam chamar a polícia. Claro! Pior é que já estão dizendo aí, faz parte do inquérito que está sendo feito lá no Rio de Janeiro, que policiais da Guarda Municipal teriam sido chamados, mas se recusaram a prestar socorro. Não dá para ter certeza, vai ter que ouvir as pessoas,
vai ter que ouvir as testemunhas e também esses policiais. Mas se isso aconteceu, sobre a cratera em São Paulo, as pessoas também mandaram muita mensagem. O José Lindomar está dizendo assim, o pior é que se o nosso carro cair num buraco desses, Brito, é um Deus nos acuda para ser ressarcido. Mas as multas, essas chegam rapidinho. José Lindomar, tirou daqui. Multa vem no outro dia. Às vezes você comete uma infração de trânsito, como outro dia eu fiz uma ultrapassagem, mas eu estava numa velocidade baixa, 40, 50 km por hora, na marginal. E eu troquei de pista, mas não dei a seta. Tá errado? Tá errado. Tomei uma multa. 2, 3 dias depois chegou a multa aqui. Tem que ser multado mesmo. Se o cara comete infração, tem que ser multado. Mas seria bom que essa pressa toda do Estado arrecadador e faminto, essa pressa toda também houvesse para realizar as obras e resolver os problemas das nossas cidades. A Vânia Valadares Gomes, uma mensagem fantástica. Eu diria que é quase uma crônica. Ela fala assim, prestem atenção. Tudo isso que está acontecendo é culpa de todos nós brasileiros, pois não cobramos nada. Não exigimos respeito por parte dos nossos políticos. Estes que retêm nossos impostos e nada fazem de concreto e efetivo para nossas cidades. Vem aí as próximas eleições, Brito, e aceitamos governantes hipócritas. É a tal cegueira humana. Eu só posso dar parabéns para a Vânia Valadares Gomes pela visão de mundo que ela tem. Nada a acrescentar, só a aplaudir. E a Sueli Vieira, para fechar, diz: Oi, Brito, é uma honra para mim você notar meus comentários. Obrigado por entregar as notícias resumidas e atualizadas. Sueli, a honra é minha e eu faço questão de responder uma por uma todas as mensagens que eu recebo. Como eu sempre digo, pode eventualmente uma mensagem escapar, ou uma pessoa desaforada, por exemplo, escreve alguma coisa que, sei lá, palavrão, ou alguma crítica assim, dessas. Tem gente, né, que... E aí eu não vou responder mesmo. Mas, de modo geral, 99,9% das mensagens eu procuro responder e com enorme prazer, como essas que eu acabei de responder aqui, ao vivo para todo mundo, mas eu respondo lá diretamente na crônica, na mensagem que a pessoa me mandou debaixo da crônica. E fico muito feliz por isso, porque eu vou dizer com toda sinceridade, isso realmente é o que dá sentido ao trabalho que venho desenvolvendo aqui no Lado B. A notícia com Brito Júnior. Inscreva-se no canal e ative as notificações, porque a qualquer momento a gente vem com outra crônica aí. Tchau, pessoal!